Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Se vocês estiverem gostando do canal, por favor se inscrevam, curtam, deixem o like e compartilhem os nossos vídeos. Hoje vamos narrar uma história que se tornou praticamente lenda. Uns dizem ser real, outros acreditam ou não. É a Passageira da Noite. Esses fatos ocorreram aqui na nossa metrópole, São Paulo. São Paulo, uma das maiores cidades do Brasil, é conhecida também por suas ruas movimentadas e luzes brilhantes durante o dia. Mas quando a noite cai, a cidade assume uma atmosfera completamente diferente. Ruas desertas e becos sombrios criam um cenário perfeito para histórias de terror. E foi durante essas noites escuras que alguns taxistas de São Paulo começaram a ouvir falar de uma jovem misteriosa que se tornou uma lenda urbana. Ela nunca teve nome, pelo menos não que ninguém conhecesse. Ela era simplesmente a Passageira da Noite. Essa jovem tinha o hábito perturbador de pegar táxis perto de um cemitério. Ela aparecia sempre do nada, como se saísse das sombras, e entrava no veículo como qualquer outro passageiro. O motorista, normalmente um homem com experiência, sentia um arrepio em seu corpo, mas não podia recusar a viagem. A jovem então passava o endereço de seus pais, um local distante e deserto. Ela não conversava muito durante a viagem, apenas aguardava em silêncio. No entanto, ao chegar ao destino, ela dizia algo que deixava os motoristas petrificados de tanto medo. Ela afirmava que aquele era o local onde ela havia morrido há muito tempo atrás. Seus pais já estariam mortos e ela era apenas uma alma perdida. Essas palavras eram proferidas com tamanha seriedade e tristeza que ninguém nunca ousou duvidar daquela mulher. Os taxistas que testemunharam a cena tentavam argumentar com a jovem, dizendo que ela deveria estar enganada ou confundida. No entanto, ela se recusava a acreditar em outra coisa, insistindo que aquele era o seu destino final. Os motoristas, no entanto, ficavam chocados e arrepiados, mas não haviam como recusar o pagamento que vinha de seus pais já falecidos. E, ao sair do carro, a jovem desaparecia nas sombras, deixando os taxistas perplexos e boquiabertos. A lenda da Passageira da Noite se espalhou rapidamente entre os taxistas de São Paulo. Alguns acreditavam que ela era um espírito errante, enquanto outros achavam que ela estaria brincando com a mente dos motoristas. Mas, independentemente do que a jovem fosse, sua presença deixava uma marca duradoura no coração daqueles que a encontravam. A história da Passageira da Noite se tornou uma obscura e perturbadora conversa entre os taxistas de São Paulo. Alguns recusavam atender a chamada perto do cemitério, com medo de encontrar a jovem misteriosa. Outros viam a oportunidade de provar que a história era apenas um conto de terror urbano. Foi assim então que Paulo, um taxista experiente e cético, decidiu que estaria na hora de confrontar a lenda da Passageira da Noite. Ele estava cansado de ouvir histórias assustadoras e achava que tudo não passava de truques mentais dos motoristas. Naquela noite, ele estacionou seu táxi perto do cemitério e ficou à espera. À meia-noite, então, como um relógio, aquela jovem apareceu. Paulo ficou perplexo. Ela parecia tão real quanto qualquer passageiro comum, com seus cabelos escuros e olhos tristes. Paulo a deixou entrar e começou a viagem, decidido a descobrir a verdade por trás daquela lenda.
A jovem permaneceu em silêncio durante a maior parte da viagem, olhando pela janela com aquela expressão melancólica. Paulo, então, começou a perguntar sobre seus pais, tentando descobrir mais sobre a história que ela insistia em contar. Ela, então, respondeu de maneira evasiva, afirmando que já não importaria mais. Conforme se aproximavam dos seus destinos, o ceticismo de Paulo começou a diminuir. Ele não conseguia ignorar a atmosfera opressiva que parecia envolvê-lo. Quando pararam em um local deserto, a jovem disse as palavras assustadoras mais uma vez: "Este é o lugar onde morri." Paulo, então, começou a transpirar. Ali mesmo, ele respirou fundo e decidiu investigar por si mesmo. Ele saiu do carro e olhou ao redor, procurando algum sinal de que a jovem estaria brincando com sua mente. Mas, para sua surpresa, ele encontrou algo que o deixou perplexo e sem palavras. No chão havia uma lápide com o nome da jovem e a data de sua morte, que datava de décadas atrás. A lenda da passageira da noite seria real? O choque paralisou Paulo, enquanto a jovem se afastava dele e começou a desaparecer nas sombras da escuridão. Ele então entrou de volta no carro, sem palavras e perplexo, e dirigiu de volta para o cemitério, onde a jovem havia sugerido. A lenda havia se tornado realidade diante de seus olhos, e a agonia eterna da jovem era um mistério que ele nunca conseguiria resolver. Paulo não conseguiu tirar da cabeça o encontro com aquela passageira da noite. Ele tentou encontrar informações sobre aquela jovem, sua história e aquela lápide misteriosa. Mas seus esforços não levaram a lugar nenhum. A cidade de São Paulo guardava muitos segredos, e esse talvez seria um deles. O que mais o atormentava era o que a jovem havia dito antes de desaparecer nas sombras da escuridão. Este é o lugar onde morri. Como uma alma perdida poderia ter retornado à vida? Pensava ele. Era uma pergunta sem resposta, uma lacuna inexplicável em seu entendimento do mundo. Enquanto Paulo continuava a dirigir pelas ruas de São Paulo, ele não conseguia escapar do peso da experiência. Ele passou a noite em claro, lembrando-se dos olhos tristes daquela jovem e daquela lápide em que seu nome estaria gravado. Ele tinha testemunhado o sobrenatural, e isso o atormentava e muito. Em uma noite sombria, então, Paulo decidiu retornar àquele cemitério, onde tudo havia começado. Ele teria que entender e tinha que encontrar respostas para o que ele tinha visto. À meia-noite, então, ele ficou lá esperando. E como se esperava, a jovem apareceu. Dessa vez, ele não a deixou entrar no carro. Ele a abordou diretamente, exigindo respostas para o enigma que a rodeava. A jovem, então, fixou seus olhos para ele com aquela tristeza e finalmente começou a contar aquela sua história macabra. Ela havia sido atropelada por um carro perto do cemitério há décadas atrás, e sua alma nunca encontrou um descanso. Ela estaria condenada a vagar pelas ruas de São Paulo durante a noite, tentando encontrar alguém que pudesse ajudá-la a encontrar a paz. Paulo, então, ficou cativado pelaquela história e pelaquela jovem, e sua busca por redenção. Ele, então, prometeu ajudá-la a encontrar a luz, acreditando que era a coisa certa a fazer. No entanto, o que ele não sabia era o preço que teria que pagar por sua compaixão. Ao longo das semanas seguintes, Paulo mergulhou em uma espiral de eventos sobrenaturais. A presença daquela jovem começou a afetar sua vida,
distorcendo sua realidade e atraindo espíritos inquietos. Ele estaria perdendo sua própria sanidade em sua busca para ajudar a jovem a encontrar a sua paz. A última vez que alguém viu Paulo, ele estaria parado perto do cemitério, olhando para aquela lápide. Sim, a lápide da passageira da noite. Sua mente havia cedido às forças sombrias que o cercavam. E ele havia se tornado uma parte do mistério que ele tentou desvendar. E assim, a lenda da passageira da noite persistiu. Uma história que assombrou não apenas os taxistas de São Paulo, mas todos aqueles que ousam desafiar o sobrenatural. A jovem havia cobrado seu preço e a cidade carregava a marca de sua agonia eterna. Bem, pessoal, é isso. Então, pessoal, lembrá-los do nosso e-book e dos shorts. E espero tê-los num próximo relato. Até lá.